Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Gostaria de convidar a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 34. Abram a Sagrada Escritura no Salmo de número 34. Som. Salmo de número 34, amados irmãos. Ele traz um título que está escrito no original, não foi colocado pelo autor, que diz assim: Salmo de Davi, quando se fingia de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Lá em cima tem: provai que o Senhor é bom. Versículo número 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta ao que os temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, sem nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu gostaria também de convidá-los, a nível de introdução, a abrirem as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 21, porque este salmo ele é montado em cima desse texto. 1 Samuel, capítulo 21. Sabemos, amados irmãos, que o livro dos Salmos é um livro de hinos, é um livro de poesia, e cada salmo ele é montado em cima de um texto do Antigo Testamento. E este salmo, como traz o título, era um salmo onde Davi se fingiu de doido, e ele cria esse salmo nesta situação. E o capítulo que traz o relato dessa cena, onde Davi se finge de louco em frente ao rei Abimeleque, é 1 Samuel capítulo 21, versículo 1, que diz: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhes: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal e em tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou que se achar.
Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhes: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá uma viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Emelec: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porquanto a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está por aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres, leva, porque não há outra aqui senão essa, disse Davi. Na outra semelhante, dá-me. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gade. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava das danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. Esteve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelos que se contradiz diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos da porta e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis a seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim, faltando a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. Amém. Amados irmãos, então esta é a cena, o qual o Salmo 34, o Salmo que Davi vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom, rendam graças a Deus. Este é o pano de fundo desse Salmo. A cena que Davi estava fugindo do rei Saul. Diante desta fuga, ele para em um templo, mente para o sacerdote, dizendo: não, que o rei aqui me mandou do nada, eu não trouxe pão, eu não trouxe arma, eu não trouxe nem meu exército, e eu estou precisando de comida e de umas armas. Trazendo para os dias de hoje, é como se Davi chegasse aqui no templo, aqui na congregação do Betene, e falasse aí para o reverendo Juan: reverendo Juan, eu estou precisando que você me arrume uma pistola, eu estou precisando que você me arrume comida aí, porque me mandaram para cá para eu fazer a missão e não me deram nem minha arma para trabalhar e nem a comida para comer, eu estou querendo pegar isso aqui na igreja. O sacerdote olha para Davi e diz: Davi, a única arma que nós temos aqui é a de Golias, a qual tu mataste, o filisteu. E Davi diz: não, então me dê essa arma. Então Davi pega a arma de Golias, arruma a comida do templo e continua fugindo de Saul. E onde ele para? Diante do rei Aquis, o rei dos filisteus, um dos seus inimigos. E Davi, diante dessa situação, se ocorrer o bicho pega e se ficar o bicho come, fugindo de Saul, que era um inimigo seu, e diante do rei Aquis, outro inimigo seu. Na situação de desespero, o que é que Davi faz? O texto diz que ele se engravatou. Davi meteu um mata-leão nele mesmo, começou a se cuspir e a rolar no chão. Ele deu uma de doido, amados irmãos. Ele deu uma de louco. E diante dessa situação, ele constrói esse maravilhoso salmo de número 34, ensinando para o povo de Deus: provai e vede que o Senhor é bom. Davi pecou mentindo para o sacerdote, amados irmãos. Esse pecado de Davi trouxe um grande dano, onde mais de 80 sacerdotes foram mortos. A mentira de Davi trouxe grandes danos para o templo, para a igreja local. Mas mesmo diante disso, mesmo diante do pecado dele, Davi foi capaz de reconhecer ainda a benevolência de Deus, de mover um coração de um ímpio, de um inimigo seu, o rei Aquis, rei dos filisteus, para lhe dar proteção. Então, diante desse pano de fundo, desse contexto, Davi abre o salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo,
o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A primeira lição que Davi vai nos trazer aqui, amados irmãos, é que nós, o povo de Deus, temos que sempre louvar a Deus a todo instante, a todo tempo, um louvor constante, um louvor de gratidão, um louvor com alegria. Davi traz à sua memória que, apesar do seu pecado de mentir, Deus ainda foi misericordioso com ele. E o que isso traz para nós nos dias de hoje? Traz, amados irmãos, que Deus nos assiste diariamente, que Deus sonda o nosso coração a todo instante. Ele vê cada pecado oculto que nós cometemos. E como diz o texto ao Hebreus, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13. Davi convoca você, amado irmão, a bendizer a Deus, mesmo diante da dificuldade. Nós, diante do momento de dificuldade, do momento de desespero, como Davi, muitas vezes tomamos medidas pecaminosas. Qual foi a medida pecaminosa que Davi tomou? Mentiu para o sacerdote, deu uma de louco, mas mesmo diante dessa medida pecaminosa que Davi tomou, Deus exerceu misericórdia sobre a vida de Davi. E Davi nos ensina que você é assistido por Deus todos os dias. Você é assistido por Deus para que você se ocupe em louvar o nome dele diariamente. Então nós levantamos a pergunta: como é que eu louvo o nome de Deus diariamente? Se submetendo à Sagrada Escritura, amando a sua mulher como Cristo ama a igreja, as esposas sendo submissas aos seus maridos, sendo honestos em seu trabalho, ajudando os irmãos quando eles precisam, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, enfim, fazendo tudo o que a Bíblia diz, eu como cristão devo fazer. É desta forma que eu louvo a Deus diariamente, é dando um testemunho. Se meu irmão precisa de um socorro, eu socorro. Se minha esposa precisa ser amada, eu tenho que amá-la como Cristo assim me ama, perdoando-a, santificando-a e instruindo-a. As esposas sendo submissas e respeitando a autoridade do lar do seu marido, se submetendo à Sagrada Escritura, amados irmãos. Você bendirá o nome do Senhor diariamente. E veja que, além dele dizer, bendiga o nome de Deus, ele continua falando, versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi aqui, amado irmão, está nos ensinando que o cristão deve se lembrar de todos os feitos de Deus. Essa glorificação da alma, qual ele fala aqui no versículo de número 2, traz o sentido de lembrança. Davi está tratando de tudo que Deus já fez por ele em sua memória. Então, o termo alma aqui empregado no texto significa assim, a sede das afeições. Eu tenho que trazer todas as minhas emoções, todas as minhas afeições, a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por mim. Veja que Deus, em sua soberania, permitiu que um ímpio, o inimigo do rei Davi, o ajudasse. E quantas vezes Deus também já não trouxe algum ímpio para lhe oferecer socorro? Talvez quando você estava desempregado e Deus moveu o coração de alguém que não conhece o Senhor para lhe ajudar. O fato trata daqui, amado irmão, que você sempre deve se lembrar de tudo que Deus já fez por você, para que você mesmo não esqueça. Porque quando você esquece de tudo o que Deus já fez por você, você vai tomar uma medida pecaminosa para tentar sair daquela situação de sofrimento. Porque nós humanos não gostamos de sofrer, não gostamos de passar por dificuldades, faz parte da nossa natureza. E quando nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós,
muitas das vezes tomamos medidas pecaminosas contra a Sagrada Escritura. Você em uma situação de desespero, você traz à sua mente: Deus já me livrou de outras coisas, Deus já agiu em situações semelhantes na minha vida e na vida de outros irmãos. Deus está comigo, eu irei superar esta situação. E este senso, amados irmãos, de trabalhar em sua afeição, vai trazer segurança ao seu coração. Segurança tal que você agora vai proclamar aos demais irmãos. É como se fosse uma medida de consolo. É um senso de gratidão, no versículo 3, que ele diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Este senso de gratidão contagia toda a igreja. Ele sai de um ato individual para o ato coletivo. O desejo de Davi aqui é chamar a comunidade para que todos juntos louvem a Deus. Como assim ato individual para o ato coletivo? É simples, amados irmãos. Um irmão mais velho que é casado há 30, 40 anos, já viveu muitas situações de jovens que são casados há 1, 2 anos. E este irmão já passou por uma situação semelhante. Ele vai ter a sabedoria e a instrução de chegar diante daqueles mais jovens e dizer: amado irmão, eu que sou casado com minha amada esposa, já passei por algo semelhante a este. Sei como é que você se sente, sei o que é que muitas vezes passa por sua cabeça, mas deixa eu lhe dizer o que Deus fez comigo e como o bom Deus me ajudou a superar esta situação. É isso que é sair do individual. Ele está aqui antes, trazendo a sua memória: Deus já agiu por mim, Deus já me livrou, Deus já me abençoou. E agora é sair desse ato individual por ato coletivo e trazer testemunho para outros irmãos que já passaram por que estão passando, melhor dizendo, por uma situação no qual este irmão já passou. Então, aprendemos que Deus, Ele pode oferecer auxílio a qualquer um dentro do seu povo. E quando o povo de Deus se junta para consolar uns aos outros, isso traz uma animação na comunidade para que juntos, em um só coração, todos louvem a Deus. Estamos aqui, amados irmãos, como irmãos na fé, unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos irmãos adotados mediante Cristo. Irmãos, família, cuida um do outro. Irmãos, família, auxilia uns aos outros. Irmãos, família, ajudam aqueles que estão caídos a se levantarem e a continuarem diante da caminhada cristã. Por isso nós oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, choramos uns pelos outros, se alegramos uns com os outros, porque somos irmãos, família em Cristo Jesus. E unidos dessa forma, dando testemunho, consolando uns aos outros, isso nos torna mais unidos, mais fortes como comunidade cristã. E isso nos faz, amados irmãos, ter mais prazer na convivência da amada igreja diante do culto, de se reunir nos lares com os irmãos. Esse compartilhamento, amados irmãos, de fraquezas, de consolação, de oração, nos traz união. Por isso há essa convocação de Davi: engrandeça o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Essa convocação que Davi chama de Deus ter dado essa providência, esse grande livramento. Maravilha, irmãos, quando o irmão compartilha uma bênção e a igreja toda se une e louva a Deus por Deus ter protegido aquele irmão, ter preservado aquele irmão, ter abençoado. E além de engrandecer, ele fala outra coisa interessante. Versículo 4: busque o Senhor, busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando o cristão busca a Deus, Deus os livra de todos os seus temores. Vejam versículos 5 e 6. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Saul queria a cabeça de Davi.
Aquis também queria a cabeça de Davi. Davi está cercado, amados irmãos, por todos os lados. Davi estava cercado de pessoas que o traíam. Sabe, parece que você está naquele momento de aflição. Você olha para a sua esquerda, o negócio está feio. Você olha para a direita, o negócio está feio. Você não importa para onde você olha, parece que a situação vai piorando, vai piorando. Me traz à memória aquele salmo, né? Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então Davi ensina que por mais que as circunstâncias gerem medo em nossos corações, ao orarmos sabemos que Deus é por nós, e este medo ele é dissipado do nosso coração. Ele ensina que as nossas orações são ouvidas, e as nossas orações só são ouvidas por causa de Cristo, amados irmãos, que foi crucificado pelos nossos pecados, é o nosso advogado justo e fiel, que intercede por nós e está à destra do Pai. Por causa de Cristo, amados irmãos, todas as nossas orações são ouvidas, independentemente de que pecado tenhamos cometido. Por causa de Cristo, Deus ouve e Deus responde todas as nossas orações. Não deixe que a culpa do pecado que você cometeu te afaste de Deus. Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque a promessa do Salmo é dizer que Deus vai lhe acolher. E Deus vai responder a sua oração, não por causa das suas obras, mas por causa daquele que bradou na cruz, dizendo: Pai, está consumado. No versículo 5, Davi oferece aqui para que o povo de Deus, sem temor, independente do pecado que tenham cometido, se aproximem de Deus, clame a Deus, pois Ele ouve as suas orações. E este é o remédio o qual Deus te dá, para que você, em uma situação de desespero, não proceda de uma forma pecaminosa como Davi procedeu. O pecado de Davi custou a morte de mais de 80 sacerdotes. O pecado de Davi custou a morte, trouxe prejuízos à igreja daquela época. Então, em momentos de desespero, amados irmãos, por mais que a situação ao seu derredor possa estar difícil, olhe para Cristo e lembre-se que o nosso socorro, como falamos domingo após domingo, está em nome do Senhor, que criou os céus e a terra. O versículo 7, ele nos traz segurança. Davi trabalha louvor, oração, segurança. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós somos ovelhas, amados irmãos, em meio aos lobos que querem nos devorar, como falou Cristo no Evangelho de João. A vida do crente, ela é cheia de perigos. Somos constantemente tentados pelo medo. Passamos por problemas dentro da igreja, passamos por problemas no nosso lar, passamos por problemas em nosso trabalho. A nossa vida é assim. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu, em Cristo, Ele venceu o mundo. E Ele traz aqui uma orientação para o povo de Deus, dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus nunca prometeu ausência de aflição, mas Deus disse que traria livramento, providência. O propósito aqui é mostrar que, embora cercados de muitos perigos, dentro e fora da igreja, Deus traz, amados irmãos, livramento, cuidado, provisão, proteção para o seu povo. E Ele faz uma chamada depois disso: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi aqui reprova todos que não veem a bondade de Deus. Então, quando ele usa essa palavra provem, provai, ele mostra que as pessoas não estão sem o discernimento, ou uma indisposição pecaminosa de querer negar a bondade divina.
O texto traz o sentido que você deve estimular os seus sentidos, as suas emoções, para ver a bondade de Deus. Deus lhe concedeu trabalho, amado irmão. Deus lhe concedeu saúde. Deus lhe concedeu fôlego de vida. Deus lhe concedeu filhos. Deus lhe concedeu uma família em Cristo. Deus lhe concedeu a sua palavra. Deus lhe concedeu Cristo, o maior presente de todos. Prove as suas emoções. Traga à sua memória tudo aquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Prove e veja. Prove. Deus está chamando para que você deguste dele nesse exato momento. E você vai ser um bem-aventurado, amado irmãos, pois trazendo isso à sua memória, o medo, a tristeza, aquela angústia que você tem, aquele ataque de ansiedade que aflige o seu coração, vai ser dissipado. O nosso comentarista Calvino expressa muito bem, dizendo: bem-aventurado o homem que confia nele, posto que Deus jamais desaponta a expectativa daqueles que buscam o seu favor. Nossa própria incredulidade é o único impedimento que o impede de se satisfazer-nos ampla e ricamente com a abundância de todas as coisas boas. Prove. Quão abençoado tem sido o seu lar, amado irmãos. Quantos livramentos Deus tem te dado. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom com você o tempo todo. Traga isso à sua memória. E ele continua dizendo que o cristão ele tem que temer a Deus. Verso 9 e 10. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Talvez o cristão ele se sinta tentado a prosseguir de forma impiedosa ao ver pessoas dentro e fora da igreja agindo de forma pecaminosa e prosperando enquanto ele sofre, mas Davi reprime isso, dizendo que tudo estará bem com o povo de Deus, desde que ele conserve o temor do Senhor. A prosperidade do ímpio, amado irmão, ela é provisória. Da mesma forma que ele sobe, ele cairá. Logo o juízo de Deus chegará e todas as vergonhas serão julgadas. Não temam, não percam a esperança, pois Deus está com você. Deus providenciou muitas coisas necessárias e satisfez suas carências. Muitas vezes você achava que não conseguiria trabalho, Deus trouxe trabalho. Você achava que não teria uma família, Deus trouxe uma família. Você achava que não iria casar, Deus trouxe um casamento. Você achava que não teria um pregador, uma igreja, alguém para desabafar, e Deus proveu tudo isso. Deus cuida de você. Não é isso que Davi disse? Os leões passam fome, mas aquele que busca o Senhor se fartará. Ou como Jesus fala no Novo Testamento, parece que é uma réplica disso, Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal, mas Deus proverá tudo aquilo que vocês precisam. Até os apóstolos, amados irmãos, tiveram medo. A gente tem medo porque a gente é frágil, a gente é pó, e diante da dificuldade, quando nós vemos o tamanho do inimigo, nós ficamos com medo, pois isso faz parte da nossa natureza. Mas o remédio que Deus nos dá para combater o medo não é olhar para a situação como Pedro andar sobre as águas, olhou e afundou. O remédio que Deus nos dá para vencer a situação difícil é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Desta forma, nós venceremos. Versículo 11, Davi faz então essa convocação dizendo: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O cristão tem que ensinar o temor do Senhor a outros.
nada é mais proveitoso do que andar em retidão diante de Deus. Ele fala de oração, ele fala de livramento, fala que Deus ouve. Agora, depois de tudo isso, ele diz: olha, você tem que ensinar isso a outras pessoas. Passamos por situações difíceis para que nós amadureçamos na fé. Para lembrar outros crentes de que eu também já passei por isso, amado irmão. Sei como difícil é, mas saiba que isso aconteceu comigo e Deus foi comigo e me livrou de todas estas coisas. E Davi então faz uma pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Traduzindo, você quer ser feliz? Você quer ser feliz, amado irmão? Ele vai trazer uma receita santa para você que deseja felicidade. Versículo 13: refreia a língua de falar mal e os lábios de falarem dolosamente. 14: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Procure a paz e empenhe-te por alcançá-la. O salmista vai trazer à nossa memória, amados irmãos, 5 coisas. 5 coisas. Você quer ser feliz? Guarde a língua. Guarde a língua. A língua, como diz Tiago, é um pequeno membro que é capaz de abençoar ou de incendiar. Com a mesma boca que a gente louva a Deus, é a mesma boca que a gente muitas vezes amaldiçoa. E embora seja um membro pequeno, é um dos membros mais difíceis de ser domados pelo povo de Deus. Então guarde a língua de falar mal do seu irmão. Seu irmão está pecando, ore por ele. Hoje é ele, amanhã pode ser você. Como diz Efésios, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Às vezes você acha que fulano não é capaz de prosseguir, de conseguir algo, mas quem faz com que ele consiga algo, que ele execute uma atividade de forma excelente, é Deus. É Deus quem capacita. Nós só nos movemos por causa de Deus, só nos respiramos por causa de Deus, só somos inteligentes por causa de Deus, tudo só fazemos por causa de Deus, pois nele nos movemos e nele existimos. A outra lição que ele diz é: deixe de utilizar os lábios para o engano, ou seja, deixe de mentir, deixe de falar mal do seu irmão, deixe de mentir. E a outra lição que ele dá no versículo 14 é isso: aparte-se de tudo o que é mal, aparte-se de tudo o que é mal e pratique aquilo que é bom. Toda situação de pecado, amado irmão, sai de perto. É aquela série de TV que está passando sendo imunda, é aquele desenho animado, é aquela conversa inapropriada para um cristão, é aquela amizade iníqua que pode trazer problemas para o seu casamento. As más conversações, corrompem os bons costumes. E além disso, ele também convida você a fazer sempre aquilo que é certo. Muitas vezes, amados irmãos, eu sou testemunha viva disso. A gente ajuda outro irmão e aquele outro irmão é ingrato com a gente, mas nem por causa disso a gente deve deixar de fazer aquilo que é certo. Porque Deus assim ordena. Fazemos as coisas por causa de Deus e não por causa de outros. Quantas pessoas eu já vi outros irmãos ajudarem e fazendo aquilo que é certo, amado irmão, eles sofrem. Mas nunca deixemos de nos submeter à Sagrada Escritura, pois esta é a vontade de Deus, de fazer o que é certo, de fazer o bem, de se submeter à palavra de Deus. Sabemos sim, até no caso que Cristo curou várias pessoas, quantas pessoas voltaram para agradecer a Cristo? Foram pouquíssimas. A grande maioria é ingrata. E a maioria das pessoas são assim, amados irmãos, são ingratas, arrogantes, prepotentes. Mas, por mais que outras pessoas pequem contra você, você se sinta decepcionado, magoado, faça aquilo que é certo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e continue se submetendo à Sagrada Escritura. Talvez sua tristeza e sua mágoa só tem gerado falta de fervor em você, desapego a outros irmãos. Mas não prossiga por esse caminho. O Evangelho nos diz que façamos
sempre o bem, procuremos sempre a paz, nos submetamos sempre à Sagrada Escritura, e assim nós seremos alegres. Versículo 15 a 17, diz que o cristão não está solto aos caprichos do mundo. Nós não somos governados pelo acaso. Diz versículo 15 a 17, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Nós não estamos soltos, amados irmãos, a caprichos do mundo. Sabe o que Davi ensina? Que Deus te vê, Deus te ouve, que Deus vai punir todos aqueles que fazem mal, e que esse Deus também te responde. Veja um caso de Davi, por exemplo. Vocês devem conhecer a história quando Samuel vai ordená-lo rei. Samuel chega lá na casa de Davi e pede lá para o pai de Davi apresentar a família. O pai de Davi está apresentando todo mundo, né? Menos um. Deus fala para Samuel, Samuel, não é nenhum desses não. Samuel olha assim para o pai de Davi, dá um sentido mais ou menos assim, né? Atualizando para os dias de hoje. Eu pedi para você me mostrar todos os seus filhos. Você está escondendo alguém de mim, não quer mostrar. Mas traz um sentido assim de como o pai de Davi tem um certo menosprezo por ele, porque ele era fraquinho, né, sardento, mais baixinho, enquanto os outros filhos eram todos fortões, altos, bonitos, aquelas características que aí muitas vezes a gente gosta muito de olhar. E Davi parece que ele era menosprezado até pelos próprios pais, pela própria família. Estava lá no meio do mato, cuidando de ovelha, ninguém estava nem aí para Davi, mas Deus se lembrou de Davi. Deus se lembrou de Davi, Deus escolheu Davi, Deus elegeu Davi para a salvação. Como diz o profeta Isaías, né? Até que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia, mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu nunca me esquecerei de ti. Deus te ouve, amado irmão. Por mais que a situação possa parecer difícil, por mais que você ache que não tem saída, Deus tem te contemplado, Deus tem te ouvido, Deus tem te guiado, e Deus também tem te respondido. Não da forma talvez que você queira, mas Deus tem respondido todas as suas orações. E o versículo 18 ao 22, finalizando o Salmo, diz: perto está o Senhor dos que o têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas, mas muitas e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Deus está com você, irmão. Deus nunca prometeu a ausência de aflição. Como diz o Salmo, muitas são as aflições, irmão. Não, a gente sofre demais, irmão. A gente sofre mesmo se submetendo na palavra, tentando fazer o que é certo, mesmo até querendo ajudar uns abençoados, a gente sofre. Porque o texto está amplificando isso, né? Muitas, mas muitas são as aflições. A gente sofre muito. O sofrimento faz parte da vida do cristão, pois Deus utiliza do sofrimento para moldar Cristo em nosso coração. Por isso a gente sofre bastante, pois Deus está lapidando o seu povo. Como diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles os quais são chamados segundo o seu propósito, para transformá-lo conforme a imagem do seu unigênito. Mas, terminando aqui então, amados irmãos,
temos o versículo 20, que o apóstolo João aplica esse versículo 20 ao Senhor Cristo Jesus. Nenhum dos ossos dele sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Embora Deus nunca prometeu ausência de aflição, mas esse Deus prometeu certeza de salvação. Sabemos que nós somos peregrinos aqui, que nós vamos ter sofrimento aqui, dificuldades, mas sabemos que a Nova Jerusalém nos aguarda, que o grande e bendito dia do Senhor, o qual toda a igreja estará reunida, louvando ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizendo: Santo, 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 toda a glória sejam dadas a Cristo, chegará. A aplicação, amados irmãos, ela é bem simples. Louve sempre a Deus, mesmo quando a situação ao seu redor não estiver das melhores. Traga à sua mente tudo aquilo que Deus fez por você, agindo sempre com muito temor e gratidão a Deus, pois Ele é um Deus presente que está com você, que te ouve, te responde e te livra de todo mal para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus. Gostaria de convidá-los a orarem juntamente comigo, amados irmãos. Deus, louvado seja Teu nome, Senhor, pois Tu és um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus lindo, Deus que nos convida a sermos sempre alegres, felizes, a louvar e a bendizer o Teu nome, Senhor, a trazer a nossa mente fraca e decaída, Pai, que se esquece das Tuas benfeitorias por causa do pecado, como o Senhor tem sido bom conosco, tem cuidado de nós, tem ouvido, tem respondido às nossas orações, tem trazido consolo mesmo diante de tantas aflições, pois muitas são as nossas aflições, mas sabemos que o Senhor é um Deus conosco, Deus que nos ouve, Deus que responde, um Deus que traz livramento, um Deus bendito. Glórias sejam dadas a Teu nome, Senhor, por cuidar de cada um de nós, de nos trazer aqui para o Teu culto, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, sermos edificados por Ti. Por isso, ó Pai, te rogo que o Senhor abençoe a cada filho Teu, que o Senhor traga segurança e tranquilidade, Pai, pois o nosso coração é frágil,